Bem-vindos a esta jornada pela vida de uma das figuras mais veneradas no cristianismo, a Virgem Maria. Maria ocupa um lugar central na Bíblia, sendo mencionada com honra por seu papel como mãe de Jesus e por sua fé extraordinária. Desde a anunciação pelo anjo Gabriel até sua presença aos pés da cruz, cada referência bíblica nos fala de uma mulher que, apesar das imensas provas, permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos momentos de sua vida que, embora menos discutidos, são cruciais para entender sua força e graça. Exploraremos as decisões que enfrentou, os desafios que superou e as lições que todos podemos aprender com seu exemplo de vida. No nosso mundo atual, onde o papel da mulher continua evoluindo e enfrentando novos desafios, a história de Maria ressoa de maneira especial. Sua vida nos oferece valiosas lições sobre maternidade, sacrifício e fé inabalável em meio às adversidades. Através de seu exemplo, podemos encontrar inspiração para enfrentar nossas próprias lutas, mantendo a fé e a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Querido ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final. E se ainda não o fez, se inscreva e ative as notificações para que o YouTube avise quando postarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28. A Anunciação a Maria. Deixe-me levar você a um momento que mudou a história para sempre. A Anunciação a Maria. Imagine-se na pequena cidade de Nazaré, uma localidade humilde e quase desconhecida na Galileia. É aqui, no meio da simplicidade e da vida cotidiana, que começa um dos capítulos mais transcendentais da história cristã. No Evangelho de Lucas 1, versículos 26 a 28, é narrado este evento incrível. O trecho diz: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Esta saudação, tão breve, mas tão poderosa, marca o início de uma nova era na história da humanidade. Para entender a magnitude deste momento, é importante conhecer o contexto histórico e geográfico. Nazaré não era um lugar de grande relevância. Era uma cidade pequena, quase insignificante em comparação com outras grandes cidades da região. Mas como costuma acontecer nas histórias mais inspiradoras, Deus escolhe o humilde e o aparentemente insignificante para realizar suas obras mais grandiosas. E assim, no sexto mês, neste canto afastado da Galileia, é plantada a semente da salvação. Agora vamos falar sobre os principais personagens deste evento. Primeiro, temos Maria, uma jovem virgem desposada com José. Maria, com sua pureza e simplicidade, se torna o receptáculo da maior bênção. José, seu prometido, é um homem da casa de Davi, um carpinteiro com uma linhagem real. E claro, o anjo Gabriel, o mensageiro divino, enviado por Deus para anunciar o plano celestial. A escolha de Maria não é casual. Sua humildade e simplicidade a tornam um exemplo perfeito de como Deus age através do modesto. A conexão de Maria com a linhagem real de Davi cumpre as antigas profecias e sublinha a intervenção divina em sua vida. Deus escolhe o que o mundo considera insignificante para manifestar sua glória e realizar grandes obras. Quando Gabriel saúda Maria, suas palavras estão carregadas de significado teológico. Salve, agraciada, indica o favor especial de Deus sobre ela. O Senhor é contigo, reafirma a presença e o apoio divino em sua vida, uma promessa de companhia nos momentos vindouros. E bendita és tu entre as mulheres, destaca a singularidade e o papel especial de Maria na história da redenção. A mensagem do anjo não só afirma a graça e o poder de Deus, mas também reconhece a incerteza e o temor que Maria poderia sentir diante de tal anúncio.
No entanto, implícita na mensagem está a promessa de acompanhamento divino. Deus não só dá uma missão a Maria, mas também garante sua presença constante e seu apoio. Maria ocupa uma posição única no plano de salvação. Seu papel como mãe do Salvador é crucial. Ela não apenas dá à luz a Jesus, mas também cumpre as profecias messiânicas, sendo uma ponte entre as promessas do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo. Sua aceitação e resposta ao chamado de Deus a colocam no coração da história da redenção. Enquanto refletimos sobre a Anunciação, podemos encontrar inspiração na humildade e na valentia de Maria. Ela nos ensina que, não importa quão modestos sejam nossos começos, Deus pode nos usar para cumprir propósitos extraordinários. A história de Maria nos lembra que, com fé e disposição, podemos ser instrumentos de grandes coisas, assim como ela foi no plano de salvação. Este é apenas o começo da nossa exploração da vida de Maria. Acompanhe-me enquanto nos aprofundamos mais em sua história, descobrindo cada detalhe que faz de sua vida uma fonte inesgotável de inspiração e fé. Número 2. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 31. A revelação divina a Maria, o anúncio do nascimento de Jesus. Imagine por um momento uma jovem chamada Maria, na tranquila e modesta cidade de Nazaré. Uma vida cotidiana, cheia de sonhos e esperanças simples, de repente é interrompida por uma visita celestial que mudará o curso da história. No Evangelho de Lucas 1, versículos 30 a 31, é relatado este momento crucial. Então o anjo lhe disse: "Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus." Este anúncio, tão breve, mas tão profundo, estabelece o início do plano divino de salvação. Quando o anjo Gabriel aparece diante de Maria, não traz apenas uma mensagem, mas também consolo e tranquilidade. Imagine a cena, um ser celestial, radiante e majestoso, dizendo a uma jovem assustada: "Maria, não temas." Estas palavras não são apenas uma saudação, são um bálsamo para a alma, uma reafirmação de que, embora o que está por acontecer seja extraordinário e avassalador, ela não está sozinha. Gabriel reconhece a natureza avassaladora da situação e busca acalmar seus medos, assegurando-lhe que esse encontro faz parte de um plano maior, um plano divino. Agora pensemos no estado emocional de Maria. Uma jovem comprometida, vivendo uma vida tranquila, de repente se depara com uma aparição angelical. A confusão e o medo devem ter sido imensos. Maria, com seu coração puro e sua fé simples, de repente se encontra no centro de uma mensagem divina. A emoção, a incerteza e a sensação de ser escolhida para algo tão grande devem ter sido avassaladoras. O anjo diz a Maria que ela encontrou graça diante de Deus. Mas o que significa realmente encontrar graça? Não é simplesmente um ato de bondade, mas uma designação divina. Deus olhou para Maria com favor e a escolheu para um papel crucial em seu plano de salvação. Esta escolha não é por acaso, mas uma demonstração do amor e da confiança de Deus nela. O anúncio do anjo é específico. Maria conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, a quem chamará Jesus. A natureza extraordinária desta concepção vai além da compreensão humana. É uma intervenção direta do Espírito Santo, uma confirmação de que Jesus não será apenas um homem, mas o Filho de Deus. Este evento sobrenatural sublinha a natureza divina de Jesus e sua missão na Terra. O papel de Maria neste plano é único e privilegiado. Ela não é apenas a mãe de Jesus, mas também um componente essencial no plano de redenção de Deus. Sua disposição e sua fé a colocam no centro desta narrativa divina, conectando a maternidade humana com a missão celestial de Jesus. Maria nos mostra que a graça de Deus pode nos encontrar nos lugares mais humildes e nos momentos mais inesperados. Sua história é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que, com fé e disposição,
podemos fazer parte de grandes coisas. A Anunciação não apenas muda sua vida, mas também abre a porta para a redenção da humanidade. Assim, ao refletirmos sobre este evento, pensemos em como a fé e a disposição de uma jovem humilde em Nazaré iniciaram uma mudança que ainda ressoa em nossas vidas hoje. A história de Maria nos ensina que, com a graça de Deus, o extraordinário pode surgir do ordinário. Número 3. Lucas capítulo 1, versículo 34 a 35. Diálogo entre Maria e o anjo Gabriel. Pense por um momento na situação de Maria. Uma jovem em uma pequena cidade, comprometida com José, um homem justo. Tudo parece tranquilo e normal em sua vida. Mas, de repente, seu mundo muda radicalmente com a visita do anjo Gabriel. No Evangelho de Lucas 1, versículos 34 a 35, Maria pergunta: "Como será isso? Pois não conheço o homem." E Gabriel responde: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Este diálogo não é apenas uma conversa, é uma revelação do mistério da concepção divina. Maria, ao ouvir as palavras do anjo, não pode deixar de se sentir perplexa e desconcertada. É natural, não é? Imagine receber uma mensagem tão impactante, tão contrária às leis naturais que você conhece. Sua pergunta, como será isso? Component placement, reflete uma mistura de assombro e confusão. Não é uma dúvida no poder de Deus, mas uma busca por compreensão em meio ao incompreensível. Ela sabe que, sendo virgem, a concepção de um filho é algo impossível segundo a natureza humana. Sua pergunta mostra sua humanidade, sua inocência e seu desejo de entender o plano de Deus. Maria se encontra em uma posição única e delicada. Desposada com José, sua virgindade é um aspecto crucial no contexto do anúncio. Em seu tempo, isso não era apenas uma questão de moralidade, mas também de segurança social e pessoal. A virgindade de Maria torna o anúncio do anjo ainda mais surpreendente e significativo. Aqui, o divino desafia as leis naturais, mostrando que para Deus nada é impossível. Esta tensão entre o divino e o natural é o que faz deste evento algo tão profundamente impactante. O anjo Gabriel não deixa Maria em sua perplexidade. Ele explica que a concepção será obra do Espírito Santo. "O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra", diz Gabriel. Esta descrição é tão poética quanto poderosa. É uma metáfora que sugere proteção, mistério e ação divina. Não se trata de uma concepção convencional, mas de uma intervenção direta de Deus. Este é um ato sobrenatural que desafia a compreensão humana, marcando o início de algo único na história da salvação. A concepção de Jesus pelo Espírito Santo é um evento sem precedentes. Não há intervenção humana nesse processo, o que sublinha a santidade e pureza de Jesus desde o momento de sua concepção. Este fato estabelece Jesus como completamente divino e completamente humano, um mistério que os teólogos têm refletido durante séculos. A ausência de intervenção humana não apenas preserva a virgindade de Maria, mas também destaca a intervenção direta de Deus na história humana. Gabriel proclama que o menino será chamado Filho de Deus. Esta declaração não é apenas um título, mas uma afirmação da identidade divina de Jesus. Implica que Jesus tem uma natureza divina desde sua concepção. Ele é um ser único, nascido de uma mulher, mas também nascido de Deus. Esta identidade divina tem profundas implicações teológicas, pois estabelece Jesus como o Salvador prometido, o Messias que cumprirá o plano de redenção de Deus. O anúncio do anjo e a resposta de Maria cumprem as profecias messiânicas e marcam o início do plano divino de redenção. A união do divino e do humano na pessoa de Jesus é um mistério que transcende a compreensão humana. Maria, com sua aceitação humilde e obediente, se torna o primeiro elo na cadeia de eventos que levarão à salvação da humanidade.
Então, enquanto refletimos sobre este evento, pensemos no imenso mistério e no profundo significado teológico que encerra. Maria nos mostra como a fé pode nos abrir para o impossível, como a disposição de aceitar o plano de Deus pode nos levar a participar de algo muito maior do que nós mesmos. Em sua humildade e obediência, encontramos um modelo a seguir, uma inspiração para confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seu plano. Número 4. Lucas capítulo 1, versículo 38. A resposta de fé de Maria. Maria, uma jovem em Nazaré, se encontra diante do anjo Gabriel, recebendo uma mensagem que mudará sua vida e a história do mundo. Em Lucas 1:48, ela responde com palavras que ressoam com fé e submissão. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este momento é crucial, não apenas na narrativa da Anunciação, mas em toda a história da redenção. Maria não duvida, não hesita, aceita o plano divino com uma disposição total. Quando Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, ela está reconhecendo seu papel diante de Deus. Ela se vê como uma serva, alguém disposto a cumprir a vontade divina sem reservas. E ao dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra, mostra uma aceitação plena do plano de Deus, não importando as consequências ou os desafios que possa enfrentar. Cada parte de sua resposta é um reflexo de sua profunda fé e humildade. A atitude de Maria é um exemplo de submissão voluntária à vontade de Deus. Em um mundo onde a autonomia e o controle são tão valorizados, sua disposição para deixar tudo nas mãos de Deus é uma lição poderosa. Reconhecer-se como serva não é uma demonstração de fraqueza, mas de força. Requer uma humildade profunda e uma coragem extraordinária aceitar uma tarefa tão monumental com tanta graça e calma. Maria nos ensina sobre a fé em sua forma mais pura. Sua confiança no plano e na sabedoria de Deus é total. Ela não precisa saber todos os detalhes, não pede garantias. Aceita o desconhecido e o potencialmente difícil porque acredita na palavra de Deus como verdade absoluta. Esta é uma fé que transcende a lógica humana, uma fé que confia plenamente na bondade e onipotência de Deus. Sua obediência é imediata e sem reservas. Maria não coloca condições, não busca negociar os termos. Sua disposição para cumprir o propósito divino é um exemplo de obediência ativa e comprometida. Em um único ato de aceitação, ela se torna um modelo de obediência para todos os crentes, mostrando que a verdadeira fé sempre leva à ação. Teologicamente, a resposta de Maria tem profundas implicações. Ela se torna um modelo de fé para os crentes, um contraste claro com a desobediência de Eva no Jardim do Éden. Onde Eva duvidou e caiu, Maria confiou e obedeceu, marcando o início do plano de redenção. Através de sua aceitação, Maria desempenha um papel crucial na história da salvação, mostrando que a submissão à vontade de Deus é o caminho para a redenção e a vida eterna. Em nossas vidas, a submissão de Maria nos convida a refletir sobre nossa própria disposição para seguir a vontade de Deus. Ela nos lembra da importância de confiar em Deus em situações incertas, de acreditar em seu plano mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. A fé obediente de Maria é transformadora, não apenas para ela, mas para todos nós que olhamos para seu exemplo. Ela nos mostra que, assim como ela, podemos encontrar força na submissão e paz na obediência. Maria, em sua resposta simples e profunda, nos ensina que a verdadeira fé é corajosa, humilde e totalmente confiada em Deus. Sua história é um convite para todos nós seguirmos seu exemplo, abrindo nossos corações e dizendo com convicção: faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesta entrega total, encontramos não apenas nosso propósito, mas também a verdadeira liberdade e paz. Número 5. Mateus capítulo 1, versículo 18. A concepção virginal de Maria.
Já parou para pensar na magnitude do milagre que envolve a origem de Jesus? Vamos explorar juntos o relato de Mateus 1,18, que nos diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes que se juntassem, achou-se que ela havia concebido do Espírito Santo. Este trecho não é apenas uma narração histórica, é o início de uma história de amor divino e redenção que muda o curso da humanidade. Na época de Maria e José, estar desposado significava estar em uma fase de compromisso matrimonial que, embora não incluísse ainda a convivência nem as relações íntimas, já tinha um caráter legal e sagrado. José e Maria estavam nesse período quando se descobre que ela está grávida. Esse fato, por si só, já seria uma grande surpresa e confusão. No entanto, o evangelista Mateus deixa claro que essa concepção não é fruto de uma relação humana, mas de uma intervenção direta do Espírito Santo. Imagine por um momento a reação de José ao saber da situação. Maria, a quem ele ama e com quem planejou seu futuro, está esperando um filho e ele sabe que não é seu. A concepção sobrenatural, uma intervenção direta do Espírito Santo, desafia todas as leis naturais. Este não é um nascimento comum. É um evento que sublinha a singularidade e a divindade de Jesus desde o momento de sua concepção. A teologia por trás da concepção virginal de Maria é rica e profunda. Esse evento afirma a divindade de Jesus Cristo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, como Isaías 7,14, que anuncia o nascimento de um filho de uma virgem. Esse milagre é a base para a doutrina da encarnação, onde Deus se torna carne e habita entre nós. É uma ponte que une o humano ao divino, mostrando que Jesus não é apenas um grande mestre ou um profeta, mas Deus mesmo em forma humana. A pureza e santidade da gravidez de Maria é outro aspecto crucial. Sua virgindade não é apenas um fato biológico, mas um símbolo de pureza espiritual. Maria é escolhida não apenas por seu linhagem, mas por seu coração puro e disposição para servir a Deus. Em seu ventre, ela carrega o Filho de Deus, um evento que sublinha a importância da santidade no plano divino. É uma demonstração do poder soberano de Deus, que transcende as leis naturais para realizar sua vontade perfeita. Esse milagre também é uma mostra do poder soberano de Deus. Ao superar as leis naturais com a concepção de Jesus, Deus estabelece uma nova era de graça. É um lembrete de que, para Deus, nada é impossível. Esse evento nos convida a refletir sobre a natureza transcendental de Cristo e a desafiar nossa fé e compreensão humana. Nos chama a abrir nossos corações ao milagroso e a confiar no plano divino, mesmo quando não conseguimos entendê-lo completamente. O nascimento de Jesus tem implicações profundas e eternas para a humanidade. Não é apenas um evento histórico, mas um mistério divino que nos oferece esperança e redenção. Ao contemplar a concepção virginal de Maria, somos chamados a nos maravilhar diante do poder e da graça de Deus e a reconhecer que em Jesus temos uma conexão direta com o divino. Seu nascimento marca o início de um plano de redenção que transforma nossas vidas e nos oferece uma relação pessoal com Deus. Então, quando pensar na origem milagrosa de Jesus, lembre-se de que este evento é mais do que uma história antiga. É um convite para aprofundar nossa fé, confiar no poder de Deus e abraçar o mistério de seu amor e redenção. Na concepção virginal de Maria, encontramos não apenas um milagre, mas o início da salvação que todos precisamos. Número 6. Mateus, capítulo 1, versículo 20. A revelação divina a José. Imagine ser José comprometido com Maria e de repente descobrir que ela está grávida. É um momento cheio de confusão e dilema, tanto ético quanto emocional. José, descrito em Mateus 1,20 como justo e temente a Deus, se encontra em uma encruzilhada. Ele está pensando em deixar Maria secretamente para não expô-la à vergonha pública. É um ato de compaixão e retidão, mas também de profunda tristeza
e desconcerto. No meio dessa tempestade de emoções, Deus intervém de uma maneira única. Enquanto José dorme, um anjo do Senhor lhe aparece em sonhos. Agora, os sonhos na Bíblia são meios significativos de comunicação divina, e este não é exceção. Justo quando José mais precisa, Deus lhe dá clareza e direção. O timing dessa intervenção não é casual. É no momento exato de dúvida e conflito interno de José, demonstrando que Deus sempre está presente, mesmo em nossas crises mais pessoais. A mensagem do anjo é direta e poderosa. José, filho de Davi, começa, lembrando-o de sua herança e a conexão com a linhagem davídica, o que tem implicações messiânicas. Então o anjo lhe diz: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui está a confirmação que José precisava. Este menino tem uma origem divina. Não é produto de uma traição, mas do plano de Deus. Para José, essa mensagem muda tudo. O que parecia uma tragédia pessoal se revela como parte do plano de salvação de Deus. As dúvidas e preocupações de José são esclarecidas. Ele é chamado a confiar na providência divina e a assumir um papel crucial na história da redenção. José não apenas deve aceitar Maria, mas também proteger e cuidar do Salvador do mundo. A resposta de José a essa revelação é de uma fé incrível. Sem hesitar, obedece à mensagem do anjo. Toma Maria como sua esposa, demonstrando uma disposição total para cumprir a vontade de Deus, mesmo quando enfrenta incertezas e possíveis críticas sociais. Sua obediência é um testemunho de seu caráter justo e sua profunda fé. Em um contexto mais amplo, essa intervenção divina e a resposta de José confirmam a divindade de Jesus. Este evento cumpre as profecias messiânicas e marca o início do plano divino de redenção através da Sagrada Família. José, Maria e Jesus se tornam os protagonistas dessa história de amor divino e salvação. A experiência de José nos convida a refletir sobre nossa própria fé e obediência. Como respondemos quando enfrentamos situações difíceis e incompreensíveis? Confiamos na providência de Deus como fez José? Seu exemplo nos desafia a ter uma fé ativa e obediente, a confiar nos planos de Deus mesmo quando não os entendemos completamente. A revelação divina a José não é apenas um evento histórico, mas uma lição atemporal de fé e obediência. Mostra-nos que, embora nossas circunstâncias possam parecer confusas e difíceis, Deus sempre tem um plano. E nesse plano somos chamados a confiar e obedecer, sabendo que seu caminho é sempre o melhor. Esta história nos lembra que, assim como José, podemos encontrar direção e paz em meio às nossas dúvidas, se apenas abrirmos nossos corações à voz de Deus. Número 7. Mateus, capítulo 1, versículo 24. A obediência de José. Imagine ser José no meio da noite, recebendo uma mensagem em um sonho que mudará sua vida para sempre. O Evangelho de Mateus 1:24 nos diz: E despertando José do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito e lhe pôs por nome Jesus. Essas palavras, simples mas poderosas, encapsulam a profundidade da obediência de José e sua fé inabalável no plano divino. Para José, descobrir que Maria estava grávida deve ter sido um golpe devastador. De acordo com a lei judaica, sua reação natural seria seguir o protocolo, divorciar-se discretamente para evitar a humilhação pública de Maria. Aqui está o dilema moral: cumprir com a justiça da lei ou mostrar compaixão e misericórdia. José se encontra em uma luta interna, tentando equilibrar sua retidão com seu amor por Maria. É nesse momento crítico que Deus intervém através de um sonho. O anjo do Senhor lhe fala, dizendo-lhe para não temer tomar Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Imagine o alívio e a surpresa de José ao receber essa confirmação divina.
Não só lhe é assegurada a pureza e a integridade de Maria, mas também lhe é dada uma missão clara: ser o protetor e guia terrenal de Jesus, o Salvador. Ao acordar, José não hesita nem vacila. Age imediatamente conforme as instruções do anjo. Toma Maria como sua esposa, demonstrando uma confiança absoluta na palavra de Deus, apesar das possíveis repercussões sociais e pessoais. Sua decisão é um testemunho de sua profunda fé e de sua disposição para cumprir o plano divino. A integridade de José se manifesta não só em sua aceitação de Maria, mas também em seu respeito pela santidade de sua missão. Decide abster-se de relações íntimas com Maria até depois do nascimento de Jesus, preservando assim sua pureza e respeitando a singularidade do nascimento do Filho de Deus. Essa ação sublinha seu compromisso e reverência pela vontade divina. O papel de José no plano divino é fundamental. Aceita ser o esposo de Maria e o pai terreno de Jesus, proporcionando não só proteção e sustento, mas também cumprimento das profecias messiânicas através de sua linhagem davídica. Sua obediência é crucial para o plano de salvação, demonstrando que a participação humana é essencial na realização do propósito divino. De uma perspectiva teológica e simbólica, José é um modelo de fé e obediência. Sua disposição a seguir a vontade de Deus, mesmo quando não entende completamente o plano, reflete uma confiança e uma entrega total. É um paralelo perfeito à obediência de Maria, mostrando como ambos, em sua humildade e disposição, desempenham papéis vitais na narrativa da redenção. A história de José nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Como respondemos quando Deus nos chama para algo que parece difícil ou incompreensível? José nos ensina que a verdadeira fé não se trata de entender tudo, mas de confiar em Deus e obedecer, sabendo que seu plano é perfeito. Mostra-nos que, embora enfrentemos dúvidas e medos, a obediência a Deus traz consigo uma paz e uma realização que superam qualquer compreensão humana. Ao contemplar a obediência de José, somos desafiados a emular sua fé. Sua história não é apenas um evento histórico, mas uma lição viva de como podemos viver nossas vidas com fé e confiança na vontade de Deus. Lembra-nos que cada ato de obediência, por menor que pareça, pode ter um impacto profundo e eterno no plano divino. Assim como José, somos chamados a ouvir, confiar e obedecer, permitindo que Deus opere através de nós para cumprir seu propósito. Número 8. Lucas capítulo 2, versículo 19. A contemplação de Maria. Maria, depois de dar à luz a Jesus nas humildes condições de uma manjedoura em Belém, encontra-se em um estado de profunda contemplação. Lucas 2:21 nos diz: mas Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Este momento tão íntimo e reflexivo destaca a atitude contemplativa de Maria. No meio da agitação dos pastores visitando e dos anjos proclamando as boas novas, Maria escolhe um caminho de interiorização e reflexão. Imagine Maria guardando todos esses eventos em seu coração. Ela não está apenas vivendo esses momentos extraordinários, mas também os processando profundamente, meditando sobre seu significado e transcendência. Essa capacidade de Maria para parar e refletir é algo que todos podemos aprender. Em uma época em que estamos constantemente bombardeados com informações e estímulos, o ato de meditar e refletir sobre nossas experiências pode ser transformador. A espiritualidade de Maria é profunda. Ela não apenas presencia os eventos, mas reconhece seu significado além do imediato. Sua sensibilidade ao extraordinário a permite conectar cada evento com o plano divino de Deus. Cada palavra dos anjos, cada visita dos pastores, cada circunstância extraordinária do nascimento de seu filho é uma peça do quebra-cabeça que ela cuidadosamente guarda e medita em seu coração.
A humildade de Maria nesse processo é notável. Apesar de ser a mãe do Salvador, ela não busca reconhecimento pessoal. Seu foco não está em sua própria grandeza, mas em seu papel como instrumento no plano de Deus. Esse contraste entre a imensidão do evento e sua atitude humilde é uma lição poderosa para todos nós. Em um mundo que muitas vezes valoriza o reconhecimento e a autopromoção, Maria nos mostra o valor da humildade e do serviço silencioso. Maria é um modelo de fé, não apenas por sua aceitação do plano divino, mas também por sua atitude reflexiva e contemplativa. Ela nos convida a adotar uma postura similar em nossas vidas. A meditação e a reflexão não são apenas práticas espirituais antigas, mas ferramentas essenciais para a nossa vida moderna. Elas nos ajudam a interiorizar nossas experiências, a encontrar significado no cotidiano e a conectar com o divino em nossas vidas. Para nós, a vida cristã pode se beneficiar imensamente da reflexão sobre a obra de Deus em nossa vida cotidiana. Assim como Maria, somos chamados a meditar sobre nossas experiências e buscar seu significado mais profundo. Esse processo de interiorização nos permite reconhecer a presença e a ação de Deus em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e guiando-nos em nosso caminho espiritual. A humildade e o silêncio são valores que Maria encarna de maneira exemplar. Em um mundo barulhento e agitado, encontrar momentos de quietude para refletir pode ser um ato de resistência espiritual. Isso nos ajuda a nos concentrar, a ouvir a voz de Deus e a discernir sua vontade em nossas vidas. A contemplação de Maria nos lembra que no silêncio e na humildade encontramos a verdadeira grandeza e a verdadeira conexão com Deus. Então, ao refletir sobre a atitude contemplativa de Maria, pergunte-se: como podemos incorporar mais momentos de reflexão e meditação em nossa vida diária? Como podemos, assim como Maria, guardar e meditar sobre nossas experiências, buscando sempre a presença e a orientação de Deus? Seguindo seu exemplo, podemos aprofundar nossa vida espiritual e encontrar uma maior conexão com o plano divino em nossas vidas. Número 9. Lucas capítulo 2, versículo 51. A obediência de Jesus, sua sujeição a Maria e José. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu se submeter aos seus pais terrenos, Maria e José. Em Lucas 2:51, nos é dito: e desceu com eles e voltou a Nazaré, e estava sujeito a eles, e sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. Este versículo, situado após o episódio no templo onde Jesus dialoga com os mestres, nos mostra a profunda humildade e obediência de Jesus. Pense nisso. Jesus, com toda a sua sabedoria e natureza divina, opta por viver uma vida de obediência e respeito para com Maria e José. Não é uma obediência imposta, mas uma escolha consciente de honrar seus pais terrenos. Este ato de sujeição contrasta com sua identidade divina, mostrando que mesmo o Filho de Deus valoriza e cumpre com as responsabilidades familiares. Este exemplo nos lembra da importância de honrar nossos pais e cumprir com os mandamentos de Deus sobre o respeito familiar. A família teve um papel fundamental na vida de Jesus. Maria e José não foram apenas seus cuidadores, mas também seus guias e modelos em seu desenvolvimento humano. Através deles, Jesus aprendeu virtudes como a obediência, o respeito e o amor. Isso reflete o valor que a família tem na ética cristã. A criação e o desenvolvimento de Jesus em um ambiente familiar amoroso e piedoso sublinham a importância da família como núcleo central para o crescimento espiritual e moral. A obediência filial é uma virtude que Jesus praticou e ensinou com seu exemplo. Seu respeito por Maria e José não apenas cumpriu com as expectativas culturais e religiosas de seu tempo, mas também estabeleceu um precedente ético para todos os crentes. Nos ensina que o respeito pelos pais é um pilar fundamental da vida ética e espiritual.
Maria, por sua vez, guardava todas estas coisas em seu coração. Sua atitude reflexiva e contemplativa sobre os eventos que rodeavam Jesus mostra sua profunda conexão emocional e espiritual com seu filho. Ela não foi apenas uma testemunha de seu crescimento, mas também uma participante ativa em sua missão. Cada evento, cada palavra, cada ação de Jesus era meditativa e guardada em seu coração, criando uma conexão íntima e significativa entre mãe e filho. Para nós, a obediência de Jesus e sua sujeição a Maria e José são lições valiosas. Nos chamam a refletir sobre nossa própria relação com nossos pais e com nossas responsabilidades familiares. Como podemos seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas diárias? De que maneira podemos honrar e respeitar nossos pais, mesmo em circunstâncias difíceis? A atitude de Maria nos convida à contemplação e à reflexão sobre nossas próprias experiências e relações familiares. Assim como ela, podemos aprender a guardar e meditar sobre os momentos significativos em nossas vidas, buscando sempre a conexão espiritual e o propósito divino em cada um deles. No final, a história de Jesus, Maria e José nos lembra que a obediência e o respeito no contexto familiar não são apenas mandamentos divinos, mas também caminhos para uma vida mais plena e significativa. Nos ensina que, através da humildade, da reflexão e da obediência, podemos encontrar nosso lugar no plano divino e viver uma vida que honra a Deus e aos nossos entes queridos. Número 10. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus, nascido no tempo perfeito. Jesus chegou ao mundo no tempo perfeito, um momento crucial na história da humanidade. Gálatas 4:4 expressa isso de maneira clara. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Este versículo não é apenas uma declaração, é a essência da história da redenção. O que significa que Jesus nasceu no tempo perfeito? É um momento predestinado por Deus, um ponto na história que marcou o início do plano de salvação divino. Não foi uma coincidência, foi uma decisão deliberada de Deus enviar seu Filho ao mundo naquele momento específico. Pense no significado de Jesus, nascido de mulher. Aqui se enfatiza sua humanidade. Jesus, sendo Deus, escolheu experimentar a vida humana em toda a sua plenitude. Esta referência implícita a Maria nos lembra a doutrina da encarnação. Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Não veio ao mundo como um espírito ou uma figura celestial, mas como um bebê nascido em circunstâncias humildes. Ao longo de sua vida, Jesus experimentou todas as alegrias, dores, tentações e sofrimentos que enfrentamos. Isso o torna não apenas nosso Salvador, mas também alguém que entende profundamente nossa condição humana. E depois há a ideia de que Jesus nasceu sob a lei. Viveu em um contexto histórico e cultural específico, em uma tradição judaica com mandamentos e leis de Moisés. Jesus não veio para abolir essas leis, mas para cumpri-las. Sua vida e seu ministério foram uma preparação constante para seu papel como o sacrifício perfeito. Ao viver uma vida sem pecado, cumpriu todas as exigências da lei, posicionando-se para ser o sacrifício perfeito que removeria o pecado do mundo. As implicações teológicas deste evento são profundas. Jesus se torna a ponte entre o divino e o humano. Cumpre as profecias do Antigo Testamento e estabelece a base para sua obra redentora. Sendo plenamente humano, pode identificar-se com nossas lutas e tentações. Sendo plenamente divino, tem o poder de nos redimir. Essa dualidade é essencial para nossa salvação. No plano de salvação, Jesus é o Cordeiro de Deus. Seu propósito final é remover o pecado do mundo. Desde o momento de seu nascimento, sua vida estava destinada a esse sacrifício supremo. A encarnação não só marca o início de sua missão, mas também a culminação do plano de Deus para redimir a humanidade.
Cada passo de sua vida, desde seu nascimento até sua ressurreição, está entrelaçado com esse propósito divino. Este relato nos convida a refletir sobre como Deus orquestra os eventos de nossa vida e a história da humanidade. Nos lembra que nada está fora do controle de Deus e que cada momento tem seu propósito em seu plano perfeito. A encarnação de Jesus nos mostra o amor e a graça de Deus e nos chama a confiar em seu timing e em seu plano para nossas vidas. Então, enquanto contemplamos a encarnação de Jesus, perguntamos: como podemos viver nossas vidas em resposta a esse incrível ato de amor? Como podemos, em nossa humanidade, refletir a graça e a verdade de Cristo? Seguindo seu exemplo, podemos encontrar esperança e redenção, sabendo que Jesus, nascido no tempo perfeito, vive e reina para sempre. Número 11. Lucas, capítulo 1, versículo 42. O saudação profética de Isabel. Imagine o emocionante encontro entre Maria e Isabel. Lucas 1:42 nos diz: e exclamou em alta voz e disse: bendita você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Neste momento, Isabel, grávida de João Batista, encontra-se com Maria, que carrega Jesus em seu ventre. Este encontro não é apenas uma saudação entre parentes, mas um evento carregado de significado espiritual e teológico. Observe que, quando Maria entra na casa de Isabel, algo extraordinário acontece. João, ainda no ventre de Isabel, salta de alegria. Você consegue imaginar essa cena? Este é um reconhecimento pré-natal de João em relação a Jesus. Mesmo antes de nascer, João reconhece a presença do seu Salvador. É um momento de alegria e assombro, um sinal claro da conexão divina entre esses dois futuros grandes homens. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama em voz alta a bênção de Maria. Não é uma simples expressão de carinho familiar, é uma declaração inspirada. Bendita você entre as mulheres, diz, reconhecendo a bênção única de Maria. Isabel vê em Maria não apenas uma jovem grávida, mas a escolhida por Deus para trazer ao Salvador do mundo. Esta exaltação de Maria destaca seu papel crucial na história da redenção. E quando Isabel diz, bendito o fruto do seu ventre, ela está falando diretamente de Jesus. É uma afirmação da divindade de Cristo e de sua importância como o Salvador. Isabel, movida pelo Espírito Santo, reconhece que o menino que Maria carrega é o Messias prometido. Este reconhecimento precoce da missão de Jesus é um testemunho poderoso da obra de Deus. O significado teológico desta declaração é profundo. Confirma o papel de Maria no plano de redenção e o reconhecimento precoce da missão de Jesus. Aqui vemos uma conexão clara entre o Antigo e o Novo Testamento, já que a profecia e a promessa se cumprem em Jesus. Isabel, agindo como porta-voz do Espírito Santo, revela o plano divino e valida espiritualmente a gravidez de Maria. Este encontro estabelece precocemente a identidade de Jesus e valida o papel de Maria como mãe do Messias. Também prefigura o ministério de João Batista, que preparará o caminho para Jesus. Este momento nos mostra como Deus, através do Espírito Santo, revela e confirma seu plano de salvação. Ao refletir sobre este encontro, somos convidados a considerar como o Espírito Santo age em nossas vidas, revelando a verdade e nos guiando no plano de Deus. Lembra-nos da importância de reconhecer e afirmar as bênçãos e missões que Deus colocou em nós e nos outros. Assim como Isabel, somos chamados a ser porta-vozes do Espírito, proclamando a grandeza de Deus e sua obra no mundo. Este versículo nos mostra que, mesmo em momentos aparentemente ordinários, Deus está agindo de maneiras extraordinárias. Nos convida a abrir nossos corações ao Espírito Santo, a ser sensíveis à sua orientação e a reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e nas vidas de quem nos rodeia. Assim como Isabel e Maria compartilharam este momento sagrado, também podemos compartilhar a alegria e o assombro de fazer parte do plano divino.
Número 12. Lucas capítulo 1, versículo 46. O Magnificat, o cântico de louvor e justiça de Maria. Observe este momento tão poderoso. Em Lucas 1,46, Maria diz: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Este cântico, conhecido como Magnificat, é a resposta de Maria à saudação profética de Isabel. Mas não é apenas uma resposta, é uma profunda expressão de louvor e justiça. Maria não apenas reconhece a bênção divina recebida, mas eleva sua voz em um cântico que ressoou através dos séculos. Quando Maria diz: A minha alma engrandece ao Senhor, ela está expressando um humilde reconhecimento da grandeza de Deus. Pense nisso por um momento. Aqui está uma jovem, em meio a um evento transcendente, e sua reação é puro e sincero louvor. Sua adoração não é superficial, é com todo o seu ser. Ela reconhece a obra de Deus não apenas em sua vida pessoal, mas na história da redenção. Cada palavra deste cântico reflete uma compreensão profunda da magnitude do plano de Deus. Meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Esta linha mostra uma manifestação de profunda alegria e gratidão. Maria reconhece pessoalmente a Deus como seu Salvador. Não é apenas uma proclamação teológica, é uma declaração íntima de sua experiência com Deus. Ela sente a libertação do pecado e a plenitude da graça. Em um mundo cheio de incertezas, sua alegria é um testemunho de sua confiança na fidelidade de Deus. Maria tem uma relação espiritual incrivelmente profunda com Deus. Ela confia nele como seu redentor e protetor. Sua conexão espiritual é íntima e pessoal, um reflexo de uma fé vivida e experimentada. Esta relação não é apenas uma série de doutrinas, é uma conexão viva e vibrante com o Criador do universo. O Magnificat também carrega uma poderosa mensagem de justiça social. Maria proclama que Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. Encher os famintos e esvaziar os ricos é uma declaração audaciosa da preocupação de Deus com os marginalizados e oprimidos. Maria está convencida de que Deus favorece os desfavorecidos, e este cântico é um chamado à ação para todos os crentes. É um lembrete de que a justiça de Deus não é apenas espiritual, mas também social. O Magnificat não é apenas uma declaração pessoal de fé. É uma adoração a Deus e um compromisso com a justiça social. Maria nos mostra que nossa fé deve ser integral, abrangendo tanto nossa relação com Deus quanto nosso compromisso com os outros. Seu cântico nos desafia a viver de uma maneira que reflita essas verdades. A relevância do Magnificat é atemporal. Tem inspirado os crentes ao longo dos séculos e continua sendo um desafio a seguir o exemplo de Maria. Nos chama ao louvor e ao serviço, a viver com gratidão e compromisso com a justiça e a paz. Este cântico nos convida a refletir sobre como podemos viver nossas vidas de maneira que engrandeça ao Senhor e se regozije em Deus, nosso Salvador. Para nós, o Magnificat tem implicações profundas para a vida cristã. Nos desafia a viver com gratidão, a nos comprometer com a justiça e a servir a Deus e ao próximo com todo o nosso ser. Ao seguir o exemplo de Maria, podemos encontrar inspiração e orientação para viver uma vida que reflita a grandeza e a bondade de Deus. Assim, enquanto cantamos nossos próprios louvores, podemos nos unir a Maria em seu cântico eterno de louvor e justiça. Número 13. Lucas capítulo 1, versículo 48. A humildade e exaltação de Maria. Quando Maria diz em Lucas 1,48, porque olhou para a baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ela está reconhecendo a humildade de sua condição. Maria se vê como uma serva, consciente de sua baixeza e de sua total dependência da graça divina. Esse tema de humildade é recorrente na vida de Maria, que nunca procurou se exaltar,
mas sempre reconheceu a grandeza de Deus em sua vida. Imagine o impacto dessas palavras. Deus fixa seu olhar em Maria, uma jovem humilde, e a escolhe para um papel tão transcendente. Esta escolha não é baseada em méritos humanos, mas na graça divina. É um testemunho do amor de Deus pelos humildes e uma demonstração de que Ele exalta aqueles que se humilham. Maria, ao estar consciente de sua posição, é capaz de ver a magnitude do ato de Deus em sua vida. A exaltação de Maria se manifesta na elevação de seu status devido à escolha divina. É um contraste notável entre sua humildade inicial e sua futura exaltação. Maria, que se via como uma simples serva, agora é reconhecida e venerada por todas as gerações. Esta proclamação profética de que me chamarão bem-aventurada todas as gerações é um reconhecimento do impacto histórico de seu papel e uma antecipação de seu lugar especial na história da salvação. A confiança de Maria na fidelidade de Deus é notável. Ela tem fé de que as promessas divinas se cumprirão e compreende o impacto duradouro da intervenção de Deus em sua vida. Esta confiança não é apenas um sentimento passageiro, mas uma certeza enraizada em sua fé e experiência com Deus. Ela vê além de sua situação presente e antecipa o cumprimento das promessas de Deus. O papel de Maria na história da redenção é central. Como mãe do Messias, ela é o elo entre gerações passadas e futuras. Sua vida e sua resposta a Deus são um modelo de fé e obediência para todos os crentes. Maria não apenas traz o Salvador ao mundo, mas também nos mostra como viver uma vida de humildade e submissão à vontade divina. De uma perspectiva teológica, o versículo de Lucas 1,48 tem implicações profundas. Nos ensina que Deus exalta os humildes e que a humildade é uma virtude essencial na vida espiritual. Maria é um exemplo vivo de como a submissão à vontade divina pode resultar em uma exaltação que transcende o tempo e a história. Para nós, o exemplo de Maria é um convite a refletir sobre nossa própria humildade e nossa disposição para confiar na fidelidade de Deus. Nos desafia a viver com gratidão e a reconhecer que qualquer exaltação ou sucesso em nossas vidas é um ato da graça divina. Assim como Maria, podemos encontrar nosso lugar no plano de Deus ao viver com humildade e fé, confiando que Ele cumprirá suas promessas no tempo perfeito. Maria, com sua vida e suas palavras, nos mostra o caminho para uma relação mais profunda com Deus. Nos convida a confiar em seu amor e plano, a viver com humildade e a ser testemunhas de sua fidelidade. Em seu exemplo, encontramos não apenas inspiração, mas também uma orientação prática para nossas próprias vidas espirituais. Número 14. Lucas capítulo 1, versículo 56. A visita de Maria a Isabel. Maria decidiu visitar Isabel após receber o anúncio do anjo Gabriel. Segundo Lucas 1 minuto e 56 segundos, Maria permaneceu com Isabel cerca de 3 meses. Esse tempo compartilhado não foi apenas uma visita social, mas um período de profunda comunhão e apoio mútuo. Pense na significação desses 3 meses. Maria, uma jovem grávida de maneira milagrosa, une-se a Isabel, também grávida milagrosamente em sua velhice. Esse tempo juntas permitiu que compartilhassem experiências espirituais únicas e se apoiassem mutuamente durante um momento tão transcendental em suas vidas. A comunhão entre Maria e Isabel é um exemplo claro de como Deus nos chama a viver em comunidade. Maria viaja até a casa de Isabel para compartilhar sua alegria e encontrar consolo. Em um tempo em que ambas as mulheres estavam vivendo situações extraordinárias, o encontro significou um apoio emocional e espiritual inestimável. Cada dia desses 3 meses deve ter sido repleto de conversas profundas, orações compartilhadas e reflexões sobre as maravilhas que Deus estava realizando em suas vidas. O encontro entre essas duas mulheres não foi apenas um tempo de comunhão,
mas também uma confirmação e validação divina. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê em seu ventre, João Batista, saltou de alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, confirmou a Maria que o que ela carregava em seu ventre era verdadeiramente o Filho de Deus. Esse encontro fortaleceu a fé de ambas as mulheres, lembrando-lhes que estavam participando do plano divino de salvação. Além disso, esse vínculo pré-natal entre Jesus e João Batista prefigura seus papéis futuros. João, ainda no ventre de sua mãe, reconhece a presença de Jesus e salta de alegria. Esse primeiro encontro entre os dois bebês aponta para a missão que João cumpriria mais tarde como o precursor de Jesus. Este momento é uma bela prefiguração do batismo de Jesus e do reconhecimento público de sua missão messiânica por João. A disposição de Maria para ajudar Isabel durante sua gravidez é um ato de serviço e compromisso. Apesar de sua própria situação, Maria se põe à disposição de Isabel, demonstrando amor e solidariedade. Esse gesto nos ensina sobre a importância de servir aos outros, mesmo quando estamos enfrentando nossas próprias dificuldades. Maria nos mostra que o verdadeiro amor se manifesta em ações concretas de apoio e cuidado. Esse tempo também foi uma oportunidade de reflexão para Maria. Estar com Isabel, longe de sua casa, lhe permitiu processar sua própria experiência milagrosa. Durante esses 3 meses, Maria pôde meditar sobre as palavras do anjo, fortalecer sua fé pessoal e se preparar espiritualmente para o que estava por vir. Essa pausa na vida de Maria foi crucial para seu desenvolvimento espiritual e emocional, ajudando-a a enfrentar os desafios futuros com maior força e convicção. Após 3 meses, Maria retornou para sua casa. Essa transição marcou o início da próxima fase de sua vida, a preparação para o nascimento de Jesus. Esse tempo com Isabel lhe deu a força e a confiança necessárias para enfrentar os próximos meses de gravidez e a futura criação do Messias. A visita a Isabel foi um período de preparação tanto espiritual quanto emocional para o grande papel que Maria estava prestes a desempenhar. De uma perspectiva teológica e espiritual, esse encontro entre Maria e Isabel nos mostra a importância da comunidade na vida de fé. Nos lembra que não somos chamados a viver nossa espiritualidade de forma isolada, mas em comunhão com outros crentes. O apoio mútuo, a reflexão conjunta e a validação espiritual são essenciais para nosso crescimento espiritual. Assim como Maria e Isabel, precisamos nos rodear de pessoas que compartilham nossa fé e nos fortaleçam em nossa caminhada com Deus. Portanto, ao refletirmos sobre a visita de Maria a Isabel, pensemos em nossas próprias relações e comunidades. Como podemos ser um apoio mútuo em nossas experiências de fé? De que maneira podemos ser uma fonte de consolo e fortaleza para os outros? Seguindo o exemplo de Maria e Isabel, somos chamados a viver em comunidade, a compartilhar nossas alegrias e desafios e a fortalecer nossa fé através do amor e do apoio mútuo. Esse modelo de comunhão divina e humana é um guia para a nossa vida cristã, lembrando-nos de que juntos somos mais fortes e capazes de cumprir o plano de Deus em nossas vidas. Número 15. Lucas, capítulo 2, versículo 7. O nascimento humilde de Jesus. Imagine um momento em Belém. Maria e José chegam à cidade e não há lugar para eles na hospedaria. Em Lucas 2:7 lemos: "E deu à luz o seu filho primogênito e o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Este versículo simples, mas profundamente significativo, nos descreve o nascimento de Jesus em circunstâncias humildes. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, nasce em uma manjedoura, um lugar destinado a alimentar os animais. Você já parou para pensar no contraste tão grande que isso representa? A grandeza divina envolta na simplicidade mais terrena. Jesus, o Rei dos Reis, não nasce em um palácio, nem em um ambiente luxuoso, mas em um estábulo. Esse simbolismo de humildade não é um erro,
mas uma parte essencial do plano divino. Deus escolheu essas circunstâncias para nos ensinar algo fundamental sobre a natureza de seu reino. A verdadeira grandeza está na humildade e no serviço. A falta de lugar na hospedaria é uma imagem poderosa. Maria e José, cansados e necessitados, buscam um lugar onde Maria possa dar à luz. Mas o mundo, ocupado e desinteressado, não reconhece a chegada do Salvador. Esse desamparo ressalta a falta de reconhecimento do mundo para com Jesus. Mesmo em seu nascimento, Jesus experimenta a rejeição e a marginalização, algo que marcará toda a sua vida e ministério. Maria, em meio a essas circunstâncias difíceis, dá à luz ao seu primogênito. A imagem de Maria envolvendo Jesus em panos é tão comum quanto comovente. Esse ato de cuidado maternal, embora simples, está cheio de amor e ternura. Maria cuida de seu filho com o pouco que tem, mostrando-nos que o amor não precisa de riquezas para ser profundo e verdadeiro. Deitar Jesus em uma manjedoura é uma adaptação às circunstâncias disponíveis. Essa imagem é poderosa e comovente. A manjedoura, um lugar humilde, torna-se o berço do rei. Esse simbolismo é profundo. Jesus, o pão da vida, nasce em um lugar onde se alimenta o gado. Nos lembra que ele é o alimento espiritual para toda a humanidade. O nascimento humilde de Jesus tem um significado teológico imenso. A encarnação de Deus na forma humana é a disposição divina de experimentar a vida em sua totalidade. Jesus não veio apenas para nos ensinar sobre Deus, mas para viver entre nós, sentir nossas alegrias e dores, nossas lutas e vitórias. Esse ato de humildade e serviço é a mensagem central do Evangelho. A manjedoura, um lugar destinado aos animais, representa a fragilidade e vulnerabilidade de Jesus. Nos mostra que Deus não teme nossas fraquezas, mas as abraça. Esse contraste entre o divino e o terreno sublinha a grandeza de um Deus que se humilha para nos elevar. Para nós, os crentes, esse evento nos desafia a refletir sobre nossas atitudes em relação ao nascimento de Jesus. Nos chama a reconhecer Cristo nos humildes e necessitados, a ver seu rosto nos marginalizados e desamparados. Nos convida a emular a humildade e o serviço de Cristo, vivendo vidas de compaixão e amor. O nascimento de Jesus também cumpre as profecias sobre o Messias. Nasce em Belém, a cidade de David, cumprindo a promessa de Deus. Esse vínculo com a história bíblica nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas, embora de maneiras que muitas vezes não esperamos. Ao refletirmos sobre esse evento, pergunte-se: como podemos viver com a humildade e o serviço que Jesus nos mostrou em seu nascimento? De que maneira podemos reconhecer sua presença em nossas vidas diárias e naqueles que nos rodeiam? Seguindo o exemplo de Jesus, somos chamados a viver vidas de amor e humildade, servindo a Deus e aos outros com todo o nosso coração. Esse evento central em nossa fé não só marca o nascimento do nosso Salvador, mas também nos mostra o caminho a seguir como seus discípulos. Número 16. Lucas capítulo 2, versículo 34. O destino de Jesus e a dor de Maria. Imagine a cena no Templo de Jerusalém. Maria e José levam o pequeno Jesus para apresentá-lo ao Senhor, conforme a lei de Moisés. Lá encontram Simeão, um homem justo e piedoso, que havia recebido uma revelação especial do Espírito Santo. Não morreria antes de ver o Messias. Em Lucas 2:34, Simeão pega a criança nos braços e, cheio do Espírito Santo, pronuncia uma profecia profunda e solene. Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser uma sinal que provocará oposição, a fim de que se revelem os pensamentos de muitos corações, e a ti mesma uma espada te atravessará a alma. Simeão reconhece em Jesus a esperança de Israel e a luz para todas as nações, mas também vê o conflito que Jesus provocará. Jesus será um sinal de contradição. Sua mensagem e ministério dividirão a sociedade.
Alguns o verão como a salvação prometida, enquanto outros o rejeitarão e se oporão a ele. Essa polarização não afetará apenas a nação de Israel, mas também desafiará as estruturas religiosas e sociais estabelecidas. Jesus será uma causa de queda e levantamento para muitos. Aqueles que aceitarem sua mensagem encontrarão redenção e esperança. Sua fé em Jesus os levantará espiritualmente, transformará suas vidas e lhes dará uma nova perspectiva. Mas para outros, sua mensagem será uma pedra de tropeço. Rejeitarão seus ensinamentos e sua autoridade, o que resultará em uma queda espiritual e moral. A natureza controversa de seu ministério e ensinamentos será evidente ao longo de sua vida. O impacto dual de Jesus na sociedade é profundo. Para os crentes, ele é a fonte de esperança e salvação. Sua mensagem traz vida, restauração e reconciliação com Deus. Mas para aqueles que o rejeitam, sua mensagem é uma ameaça. A oposição e a rejeição que enfrentará não serão simplesmente por sua pessoa, mas pelo que representa. Um desafio direto às tradições e poderes estabelecidos. Simeão também profetiza sobre o sofrimento de Maria. E a ti mesma, uma espada te atravessará a alma, diz. Essa metáfora captura a dor emocional que Maria experimentará. Desde a rejeição e a perseguição que seu filho enfrentará até a culminação de seu sofrimento na cruz, Maria suportará uma dor profunda e desgarradora. Deus, em sua compaixão, revela a Maria o custo pessoal de seu papel como mãe do Salvador, preparando-a para o que está por vir. Jesus será um catalisador para revelar os pensamentos dos corações. Sua presença e mensagem exporão a verdadeira natureza humana. Aqueles que se acreditam justos serão desafiados, e os humildes serão exaltados. O Evangelho de Jesus confronta as pessoas, despindo suas intenções e motivações mais profundas. É um chamado à autocompreensão e introspecção, convidando cada indivíduo a examinar suas vidas e crenças à luz da verdade divina. As implicações teológicas e espirituais dessa profecia são vastas. Mostra-nos que a mensagem de Cristo é inerentemente divisiva. Nem todos aceitarão o Evangelho com alegria. Para alguns, será uma fonte de conflito e resistência. Além disso, essa profecia nos lembra o custo pessoal do discipulado. Seguir a Jesus implica sacrifício e sofrimento, mas também uma esperança e redenção incomparáveis. Cada um de nós deve responder pessoalmente ao chamado do Evangelho, reconhecendo que a fé em Cristo transforma e redefine nossas vidas de maneiras profundas e às vezes dolorosas. Enquanto refletimos sobre a profecia de Simeão, consideremos como a mensagem de Jesus nos desafia hoje. Estamos dispostos a enfrentar a oposição e o sofrimento que podem vir com seguir a Cristo? Permitimos que sua luz revele os pensamentos de nossos corações, levando-nos a uma vida de arrependimento e transformação? A profecia de Simeão não é apenas um aviso, mas um convite para aprofundar nossa fé e compromisso com o Salvador que veio para nos redimir. Neste encontro no templo, vemos o começo do cumprimento do plano de salvação de Deus e somos chamados a participar plenamente dessa história divina. Número 17. João capítulo 2, versículos 3 a 5. A intervenção de Maria no primeiro milagre de Jesus. Nas bodas de Caná, temos um evento que nos oferece muito mais do que uma simples celebração. Imagine a cena. Uma festa alegre em Caná da Galileia, mas de repente surge um problema, e não é qualquer problema. Falta vinho, e para um casamento naquela cultura, isso é um desastre. É aqui que Maria, a mãe de Jesus, entra em ação. Ela observa a situação e, com uma confiança impressionante, se dirige a Jesus dizendo: "Eles não têm vinho." João 2:3. Nesta solicitação implícita, vemos a profunda compreensão de Maria sobre a natureza divina de seu filho. Ela sabe quem é Jesus e confia plenamente em sua capacidade para resolver qualquer problema.
Este ato de fé de Maria não é casual, é uma demonstração clara de seu relacionamento íntimo com Jesus e sua fé em seu poder. A resposta de Jesus a Maria pode parecer enigmática. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. João 2:24. À primeira vista, pode parecer uma rejeição, mas na realidade é uma declaração de sua missão divina. Jesus não age por pressão humana, mas segundo a vontade do Pai. Esta resposta nos mostra a consciência de Jesus sobre sua identidade e propósito. Ele age no tempo perfeito de Deus e não segundo as expectativas humanas. No entanto, a fé de Maria não vacila. Ela se volta para os servos e lhes diz: fazei tudo o que ele vos disser. João 2:5. Esta instrução é uma demonstração de fé inabalável em Jesus. Maria não precisa de uma explicação adicional. Sua confiança na capacidade de Jesus para realizar milagres é absoluta. Sua disposição para obedecer e incentivar a obediência a Jesus é um exemplo poderoso para todos nós. Este evento em Caná não é apenas uma história de um milagre, mas uma revelação gradual da identidade e missão de Jesus. Maria, nesse momento, age como uma intercessora e um modelo de fé. Sua intervenção e confiança em Jesus preparam o caminho para o primeiro milagre público de Jesus. Este milagre, a transformação da água em vinho, não só resolve um problema social em um casamento, mas também marca o início da manifestação pública de Jesus como o Messias. O resultado é impressionante. Jesus transforma a água em vinho, e não qualquer vinho, mas o melhor vinho. Este milagre não só mostra seu poder divino, mas também simboliza a abundância e plenitude que traz o reino de Deus. É um lembrete de que em Jesus as necessidades humanas são transformadas e preenchidas de uma maneira que só Deus pode fazer. Este evento nos oferece profundas implicações teológicas e espirituais. Mostra a importância da obediência na manifestação dos milagres de Deus. Maria nos ensina que, mesmo quando não entendemos completamente o plano de Deus, podemos confiar e obedecer. Sua fé e disposição para seguir a Jesus sem hesitar nos desafiam a fazer o mesmo em nossas próprias vidas. Para nós, este evento em Caná é um convite a confiar em Jesus em todas as nossas necessidades. Lembra-nos que Jesus age no seu tempo perfeito e que seu poder é suficiente para transformar qualquer situação. Assim como Maria, estamos chamados a ter uma fé que confia plenamente na capacidade de Jesus para agir em nossas vidas, mesmo quando suas respostas parecem enigmáticas ou contrárias às nossas expectativas. Portanto, ao refletirmos sobre este primeiro milagre de Jesus, pensemos em como podemos aplicar esta fé e obediência em nossas próprias vidas. Como podemos, assim como Maria, confiar plenamente em Jesus e seguir suas instruções, sabendo que Ele tem o poder de transformar nossas circunstâncias e encher nossas vidas com sua abundância divina. Este evento nos convida a viver uma vida de fé inabalável, obediência e confiança no Salvador que transforma o ordinário em extraordinário. Número 18. João capítulo 19, versículos 25 a 27. O legado final de Jesus. No momento mais escuro e doloroso da crucificação de Jesus, encontramos uma cena profundamente comovente e cheia de significado. Ao pé da cruz, junto aos soldados e curiosos, estão Maria, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essas mulheres estão ali, presentes no sofrimento, demonstrando uma lealdade e devoção que transcendem o medo e a vergonha de serem associadas a um condenado à morte. A presença de Maria, a mãe de Jesus, neste momento crítico, é um testemunho poderoso de seu amor e fé inabaláveis. Enquanto Jesus agoniza na cruz, demonstra uma compaixão e humanidade que nos deixam sem palavras. Olha para sua mãe e para João, o discípulo amado, e pronuncia palavras que selam um legado eterno. Mulher, eis aí teu filho, e a João, eis aí tua mãe. João 19:26.
Nesta breve, mas significativa declaração, Jesus não apenas cuida do bem-estar de sua mãe, assegurando que ela não fique sozinha, mas também estabelece uma nova relação espiritual entre Maria e João. O termo mulher que Jesus usa ao se dirigir a Maria pode soar distante em nosso contexto, mas na verdade é um título de honra. Jesus não está sendo desrespeitoso, ao contrário, está reconhecendo Maria em um papel especial. Alguns teólogos veem nesta designação uma conexão com Maria como a nova Eva, a mãe de todos os crentes na nova criação que Jesus está estabelecendo. Com essas palavras, Jesus cria uma nova comunidade de fé. A confiança mútua entre Maria e João simboliza a formação de uma família espiritual, uma comunidade onde os crentes se cuidam uns aos outros. Este ato nos lembra da importância do cuidado mútuo dentro da comunidade cristã. Jesus, em meio à sua agonia, pensa nos outros, demonstrando um amor e uma responsabilidade que transcendem seu próprio sofrimento. Este gesto de Jesus tem profundas implicações teológicas e espirituais. Maria, ao ser confiada a João, se torna simbolicamente a mãe de todos os crentes. Nele, vemos um modelo de humildade, fé e devoção que todos estamos chamados a seguir. A comunidade cristã se baseia no amor e no cuidado mútuo, e este momento na cruz estabelece esse fundamento de maneira poderosa e tangível. Enquanto refletimos sobre este evento, somos chamados a considerar como cuidamos dos outros em nossa própria comunidade. A compaixão e o amor que Jesus demonstrou até o fim são um exemplo para todos nós. Ele nos convida a viver de uma maneira que reflita esse mesmo amor e cuidado, especialmente para com aqueles que mais precisam. Maria, ao longo das Escrituras, é um exemplo constante de humildade e fé. Desde sua aceitação da mensagem do anjo até sua presença ao pé da cruz, ela mostra uma devoção e confiança em Deus que são inspiradoras. Neste momento final, vemos a culminação de seu papel na história da salvação. Seu sofrimento é imenso, mas sua fé permanece firme. Seu amor por Jesus e sua disposição para seguir o plano de Deus até o fim nos oferecem um modelo de como viver nossa própria fé com devoção e entrega total. Este evento na cruz não apenas destaca a compaixão de Jesus e a fidelidade de Maria, mas também nos chama a viver em comunidade, cuidando uns dos outros e mostrando o amor de Cristo em nossas ações diárias. Ao refletir sobre o legado final de Jesus, somos desafiados a considerar como podemos viver de maneira a refletir seu amor e sacrifício, formando comunidades de fé que sejam verdadeiros reflexos do reino de Deus na terra. Ao concluir este percurso pela vida e legado de Maria, vemos claramente como seu exemplo de fé, humildade e devoção nos chama a refletir sobre nossa própria vida espiritual e nossas ações cotidianas. Maria nos convida a viver com uma fé que não se limita às palavras, mas que se expressa em cada ato de amor e serviço, na aceitação de nossa missão pessoal, por humilde ou grandiosa que esta possa ser. Ela nos anima a olhar além de nossas próprias capacidades e a confiar no plano divino, sabendo que, assim como ela, cada um de nós pode desempenhar um papel crucial na história maior da humanidade e da redenção. Este legado de Maria não é apenas um relato histórico, é um guia vivo para cada crente hoje. Nos desafia a aceitar nossas próprias anúncios, momentos em que somos chamados a algo maior e a responder com um sim que não conhece limites, impulsionado por uma confiança absoluta em Deus. Maria, ao pé da cruz, também nos mostra o caminho do sacrifício e da compaixão, lembrando-nos que nossa fé é verdadeiramente medida nos momentos de provação. Eu te convido a levar esta mensagem para a sua vida diária, a ser um portador de fé e esperança como Maria. E se este vídeo ressoou com você, se tocou seu coração de alguma forma, eu te animo a compartilhá-lo com outros. Inscreva-se no canal e ative as notificações
para continuar explorando e aprofundando esses temas que não apenas enriquecem nossa fé, mas também transformam nossa vida diária. Compartilhe esta mensagem de esperança e amor, e juntos continuemos construindo uma comunidade de fé que reflita os valores que Maria viveu todos os dias de sua vida. Em cada gesto de cuidado, em cada palavra de consolo, em cada ato de serviço, podemos fazer com que o legado de Maria se torne vivo em nosso mundo hoje. Que sua vida inspire nossas ações e que sua fé fortaleça a nossa. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.